Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Na Facu, aqui produzido pela EducPay. E esse podcast é para você da geração Z ou Y, que quer saber tudo sobre carreira, empregabilidade, renda, como eu faço para ir para uma faculdade, como eu me preparo, se eu estou na faculdade, eu estou na carreira certa, como eu faço para conseguir um emprego, e se eu tenho um emprego, como é que eu aumento o meu salário, minha renda, e tudo isso a gente conversa aqui nesse podcast. Então, a EducPay patrocina isso para que você fique antenado em tudo que você precisa para esses 3 itens: carreira, empregabilidade e renda. Hoje a gente está com um episódio diferente. Você que participa de provas, então tá chegando o Enem por aí, a gente tá falando, estamos em agosto, então você vai ver isso lá para setembro. Então, você que já tá se preparando para o Enem, você que tem uma prova de concurso público para fazer, você que precisa passar numa entrevista, tudo isso a gente vai falar aqui. Então, é como driblar a ansiedade em momentos de decisão. Isso a gente vai conversar com o Lucas Ribeiro. O Lucas tá aqui, o pessoal pediu bis e ele veio. O pessoal não tem juízo. O pessoal pediu bis, porque se você não assistiu o podcast do Lucas, a gente falou sobre mental fitness, então como treinar sua carreira para o sucesso. Então assiste aquele episódio, olha o cardzinho aqui que o pessoal vai colocar para você e volta lá. Tá? Então, Lucas, obrigada pelo bis. Eu que agradeço. Então, o pessoal curtiu, comentou, mandou pro amigo. Então, faz isso também. Manda pro seu amigo que vai prestar vestibular, que tá aí desesperado porque vai fazer Enem. Você que vai fazer Enem. Você que tá aí preocupado com essas provas. E principalmente quem vai fazer entrevista de emprego, que é uma hora difícil, né? Sim. Então, Eric, obrigada por estar aqui na bancada comigo. Tamo junto. E fala um pouquinho, faz o jabá da nossa EducPay, enquanto eu tiro esse notebook do Põe no Silencioso. Para você que está buscando crescer profissionalmente, se desenvolver e precisa de uma capacitação, entra na EducPay, baixa o aplicativo e lá você tem acesso a mais de 6 mil cursos disponíveis para você, tudo com muito desconto e alguns deles ainda gratuitos. Então, não perca a oportunidade de entrar lá e mudar sua carreira através do ensino, através da capacitação. A gente também tem a plataforma Eduxi, que você pode colocar aí no seu browser, aí, procurar por portal.eduxi.digital e você consegue acessar lá também um monte de conteúdos que você pode fazer, que é da própria Eduxi, para ajudar na sua carreira. Beleza, então vamos lá, Lucas. Para quem não te viu e está te vendo agora, o que o Lucas faz, o que ele come, onde ele dorme... Faz academia. Eu queria dizer que é muito bom estar aqui de novo, assim, porque eu tomo banho pra vir. Aí foi bom que vocês convidaram rápido, hoje entendeu? Que dia da semana? Terça? Eu cortei o cabelo, fiz a barba, eu limpei até a casa pra vir. Ô, Larissa, resolvemos a sua importante. vida, Larissa. Legal. Quem não me conhece, eu sou psicólogo clínico, hoje eu atendo apenas online e tenho dado mais ênfase aí para esse trabalho sobre hábitos, rotina, produtividade, buscando uma alta performance, mas não como se diz por aí, uma alta performance que eu gosto de dizer que é a sustentável, né? É emocionalmente sustentável. Aquilo que a gente consegue equilibrar todos os pratinhos da vida em busca de uma vida valorosa. Então, tenho ajudado aí alguns pacientes nessa área. Teoria da aceitação e compromisso? Terapia de aceitação e compromisso. Terapia de aceitação e compromisso. Dá uma olhada no Google, isso aí é libertador algumas vezes, né? É muito bom. Mas, Lucas, vamos lá. Quem vai prestar uma prova? Então, a galera tá com vestibular, não só o Enem, mas tem gente que nessa época de vestibular presta 150 provas, né? Já passei por isso comigo, com os meus filhos, e dá uma mega ansiedade, né? Então, por quê? Nossa, você acha que você está preparado? Eu nunca acho que eu estou preparado, que eu vou saber de tudo, que eu vou lembrar de tudo. Isso naturalmente, ele já te coloca numa situação complicado de você organizar mentalmente, né? Sim, sim. A gente já muda de comportamento se tiver alguém observando, né? Se a gente sabe que tem alguém observando. Por exemplo, se a gente tá aqui conversando, batendo um papo, é uma coisa. Aí alguém fala assim, tá gravando. Já, opa, peraí, mudou. Deixa eu me arrumar. Mudou. Então você sabe que tem alguém observando. Teste, você vai responder algumas coisas ali, alguém vai observar, alguém vai te avaliar, você vai ser julgado. E eu brinquei, né? Perguntei por que alguém fica nervoso nesse momento.
pra gente perceber que faz sentido. É uma prova que vai determinar se você vai ingressar na faculdade ou não, se você vai começar ali uma carreira de estudos ou uma carreira de trabalho, no caso de uma entrevista, você está sendo avaliado para algo que é importante. Exatamente. Então, tudo bem, faz sentido ter esse sentimento, assim, né? De, poxa, aqui é o momento da decisão, aqui é um momento importante. Ok, o que eu gosto de primeiro começar falando sobre a ansiedade é que ela tem uma normalidade. Ela é uma emoção, um sentimento, talvez não é bem uma emoção, é uma coisa um pouco mais complexa, mas faz parte, né? Seria muito perigoso se a gente não tivesse essa tensão interna nesses momentos decisivos. Eu vi no filme. Hã? Eu vi no filme. No Divertidamente? Divertidamente, eu vi. Quanto ela é importante, eu vi. Eu falo que aquele bichinho laranja me persegue loucamente. Não, tem gente que se identifica com ele, fala que aquilo ali sou eu, né? Eu me identifiquei muito e falei, aquilo sou eu, muitas Mas eu vezes. acho que a gente está exposto num cenário que força a gente a conviver com isso muito mais do que a gente vivia antes, né? Sim, sim. E as pessoas estão acostumadas a viver ansiosas já, e acho que isso vai... Provavelmente lá na frente vai diminuir o tanto que a gente vive, porque o povo é um fala impacto muito grande, né? O povo fala que mudou, né, a questão do vestibular. Porra, eu tenho 48 anos, faz 30 anos que eu prestei vestibular. 30 não, 31, né? Pô, tem gente que não tem essa idade, eu já fazia vestibular. Eu tenho 22. Tá, um dia. Mas quando você nasceu, provavelmente, eu tava prestando vestibular. E assim, já era um momento, não tinha Enem, né, não tinha um sistema unificado, mas a gente tinha que fazer aquelas USP, FUVEST, né, de Unicamp, essas Acho que coisas tinha até todas, mais provas né? do que hoje, né? Naquela época. Tinha muito mais provas, e era muito, assim, eu sempre achava muito difícil. E já era estressante, e principalmente as escolas fazem um desespero mental na cabeça desses meninos. Então, você que está assistindo, a escola deve estar falando, você tem que passar na USP, tem que passar na Unicamp, se você vai ser um desgraçado na vida, se você não tiver nas melhores escolas e tal. E existe essa pilha. Um pai que fala também, pô, paguei o melhor colégio para você, a sua obrigação é passar no vestibular. E a vida, se você for ver, não tem nada a ver com esse recorte minúsculo do passado da pessoa, né? Não. Depois você conversa com ela depois de 10 anos, ela fala assim, ixi, cara, essa fase aí passou. Todo mundo fala a mesma coisa, mas Sim. nesse momento tem uma preocupação exacerbada. Sim. E como que o menino faz de 17, 18 ou 19 anos? Ou tem gente que tá fazendo vestibular depois. Como que ele faz? Eu preciso tirar a minha ansiedade para ir bem na prova. Então, se a gente entender que a ansiedade tem uma função, ela tem uma função que ela deve ser respeitada ou... colocar assim, a gente deve integrar essa ansiedade no caminho. Mas eu entendo, na hora da prova, essa ansiedade exagerada, ela vai atrapalhar. Sim. Mas aí que tá a questão, assim, imagina que você precisa, sei lá, vai fazer uma mudança e você precisa carregar uma caixa muito pesada. E aí você chega e fala assim, bom, para carregar essa caixa muito pesada, eu preciso ter músculos. Então, no dia da mudança, você diz pro pessoal da mudança assim, espera um pouquinho, eu vou ali na academia, eu vou fazer um exercício, e aí eu venho aqui e eu vou ter músculo para carregar essa caixa. Não é assim que funciona, né? Que funciona. Então, eu sempre digo que momentos decisivos, eles vão ser o resultado do que você fez no tempo de preparação. Então, a preparação para não ficar ansioso na hora da prova, ela vem antes. Né? A musculatura para carregar uma caixa, ela é construída antes do momento de carregar a caixa. Então, isso se às vezes a pessoa não se prepara diante, ela fica mais ansiosa porque ela mesma percebe. Porque assim, tem gente que se cobra demais, mas tem gente que se prepara de menos. Exato. E para ir, esse é o ponto que eu digo que a ansiedade tem uma função. Ela é aquele lembrete, aquele alarme tocando, dizendo assim, você precisa se preparar, você precisa estudar. Se ela estiver bem ajustada, ela serve para a gente colocar isso no trilho no dia a dia. Se ela estiver exagerada, ela atrapalha inclusive a preparação. Exatamente. A gente precisa diferenciar isso. Até na hora de sentar para estudar, começa a vir um nervosismo como se a gente estivesse na hora da prova. Então aí já está atrapalhando. Mas sem esse nervosismo, sem essa tensão, não dá nem vontade de sentar para estudar. Fala, deixa aqui no dia da prova eu vejo o que vai acontecer. Entendeu? Então, se essa tensão for zero, ela também é ruim. Mas se ela for exagerada, ela é ruim. Não sei se é isso, você vai dizer melhor que eu, que diz que a ansiedade é a síndrome do pensamento do futuro e a lembrança do passado, e você não tá naquele momento ali, né, consciente, tal da mindfulness que a gente falou no podcast anterior.
Como que eu faço? Porque o menino tem 17, 18 anos, ou uma pessoa mais velha, com 30 anos, prestando um vestibular. Ou fazendo uma entrevista, uma prova, uma certificação. Na hora do vamos, né? Como é que eu faço para eu tirar essa coisa, esse frio na barriga? E como é que eu não tremo? Como é que eu mostro, por exemplo, um entrevistador todas as minhas habilidades, né? Porque na hora da entrevista, às vezes a pessoa fica tão nervosa que depois que ela sai, ela fala, nossa, não falei que eu tinha inglês fluente. Nossa, eu não falei que eu tinha esse curso. E às vezes acaba não conseguindo a vaga por conta disso. Eu não quero ficar repetitivo de coisas que a gente já falou no outro episódio, mas o segredo, a chave, se eu pudesse elencar uma coisa, assim, que seria o segredo, aquilo pra dar o corte bem bonito, assim, que vai um corte pra rede social. Olha pra lá. Seria a respiração, de novo, né? Tá. O mindfulness não no sentido apenas da competência cognitiva de estar plenamente atento no presente, mas a respiração porque o mindfulness e a respiração vão estar lado a lado ali. Se você já praticou meditação guiada, você sabe que vai dizer assim, preste atenção na sua respiração. Nunca fiz meditação guiada. Nunca fiz meditação porque eu acho que eu sou tão maluca que eu acho que eu ficaria nervosa fazendo meditação. Tem muita gente que não consegue se adaptar à meditação, ao mindfulness, mas tem forma da gente contornar isso. Então eu não sou tão louca. Mas você controlar o que você pensa na hora, você tentar direcionar uma forma de você bloquear racionalmente alguma coisa que tá te causando ansiedade. Você fala, cara, eu não quero nem pensar nisso, ou deixa eu focar em outra coisa. Isso ajuda também ou é mito? É difícil você lutar contra o pensamento, porque é uma luta paradoxal, né? É difícil falar assim, ó, pensa em qualquer coisa agora, só não pensa num urso branco. Nossa, acabei de pensar. Não tem como. Dostoiévski falou essa frase, né? Tente não pensar num urso branco, você vai ver o bicho aparecendo o tempo todo na sua cabeça. Depois, um cientista foi lá e fez um teste, né, com as pessoas para ver o quanto isso era real, quanto tempo levava para as pessoas pensarem no urso branco. Levava alguns minutos, estava todo mundo no teste pensando no urso branco. Eu brinco quando eu vou fazer alguma palestra que eu falo, ó, vamos ver quanto tempo leva. Hoje leva segundos. A grande maioria está pensando no urso branco. Por quê? Se eu falo assim, não pensa nisso, você precisa pensar na coisa para dispensar, né? É verdade. Então você vai para uma entrevista, vai para uma prova e fala assim, não quero ficar distraído, eu não quero ficar pensando nisso, eu não quero ficar nervoso. Perdeu. É uma areia movediça. Quanto mais você luta, mais você afunda. Ah, ok. Por isso que é importante, parece que eu dou uma volta antes de falar do como fazer, mas é esse trabalho de fortalecimento que é do dia a dia. Tá. Tipo, aprender a conviver com múltiplos pensamentos acelerados, aprender o que é que acelera o meu pensamento e que eu posso evitar no dia a dia, como, por exemplo, o uso excessivo de redes sociais, principalmente redes sociais que trabalham com vídeos curtos. Não vou falar o nome de nenhuma, mas algumas que você fica arrastando para cima, vendo um vídeo atrás do outro. Sim. Você está treinando a sua atenção para durar pouco tempo. Então, existem várias coisas que a gente pode ir fazendo para se preparar, no sentido de que eu não luto contra o pensamento, mas eu consigo conviver com ele de uma maneira saudável. Ou seja, na hora da prova, se eu lutar contra o urso branco, ele aparece o tempo todo. Tá. Então, eu vejo ele aparecendo, mas eu consigo olhar com essa observação desapegada. É aí que entra a meditação e o mindfulness. É observar o pensamento sem me apegar a ele, sem deixar que ele me domine. Só que eu só consigo fazer isso no momento decisivo se eu treinei isso ao longo de muitos dias. Tem um processo de autoconhecimento, então. Sim. O que me deixa nervosa, o que me deixa preocupada, o que me traz gatilhos. Tem a ver com aquele negócio de tamanho do monstro? Vamos Diminuir diminuir o tamanho do monstro. monstro. Isso aqui é um grande problema. Não, isso aqui é um problema desse tamanho, que isso vai te causar isso, que o reflexo é esse. Passa por isso, essa questão do conhecer, também conhecer o tamanho do problema ou o tamanho do impacto daquilo para diminuir? Também. Mas eu acho que é mais um conceito que a gente traz aí da meditação, de algumas filosofias orientais, que é o conceito de você desviar gentilmente. Então, você não embate, você desvia gentilmente. Tem algumas artes marciais que falam sobre isso. Ao invés de você defender o golpe, você redireciona a energia daquele golpe para um outro lado. E você, você, através da flexibilidade, se você perceber artes marciais orientais, tem muito de flexibilidade. Então, é justamente isso. A ACT, que é a abordagem que eu falei aqui no outro podcast, a gente trabalha buscando flexibilidade psicológica. Que é eu perceber que esses pensamentos apareceram, se eu lutar contra eles, eles ganham.
Então, eu tenho a flexibilidade de redirecionar minha atenção gentilmente. Tem algum exercício que a gente... É bem lúdico, assim, a gente brinca. Você fala, oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. E eu vou fazer outra coisa. Então, eu não luto contra ele. Esse obrigado, ele é simbólico, porque esse pensamento apareceu por uma razão. A ansiedade existe por uma função. Então, obrigado pelo lembrete, né? Eu Se não errar, preciso fugir nem correr. Isso. E aí eu não aciono esse modo, né, do sistema nervoso simpático de luta ou fuga, e eu desvio gentilmente. E vou para aquilo que é significativo, para aquilo que é importante. Eu lembro de uma pessoa que inventou uma metáfora, achei tão brilhante que eu falei para ela, vou usar isso em tudo que é lugar que eu for falar. Que ela percebia esses pensamentos aparecendo e ela criou um balde imaginário na cabeça dela, que aí ela pegava o pensamento, colocava no balde e falava, daqui a pouco eu vou ver, eu já falo com você, que eu tô ocupado aqui. E aí ela depois pegava esse balde e não tinha mais nada lá, porque o pensamento ele evapora, né? Ai, a minha sogra explodia as pessoas. Então eu falava, espero que você nunca tenha me explodido. A cabeça dela não gostava de explodir. Boa. Imagina assim. Então, como que você desaparece a pessoa? Você explode ela no seu pensamento. Eu falei, É nossa. Mas a gente, quando o pensamento aparece, a nossa primeira intuição, né, talvez por uma cultura mais racionalista e tudo mais, que a gente não precisa se alongar, é se eu pensei, isso é importante de ser pensado. Ah, E às vezes não. Nossa, eu tô com uma preocupação aqui, então eu preciso dar atenção para essa preocupação que minha mente produziu. Não, às vezes não. A minha mente produz um pensamento de que, meu Deus, eu vou fazer uma viagem e pode ser que o avião caia e eu morra. E aí dá a impressão de que eu tenho que me preocupar com isso e dar atenção para esse pensamento vai tomando ali minha atenção. Eu posso só olhar para isso e falar, medo do avião cair. Oi, pensamento, obrigado, pensamento, tchau, pensamento. Vou seguir e fazer outra coisa. É claro que falando parece simplista. Parece Na sim, hora... mas na hora do vamos ver, né? É muito difícil. Por isso que eu ressalto sempre a importância de você praticar isso constantemente. Não é na hora da prova que vai resolver. Né? Assim como o estudo. Você vai adquirindo informação, não adianta você estudar na véspera da prova, você vai adquirindo informação ao longo de muito tempo para chegar na prova e colocar a informação ali. E tem aquela questão também de que a pessoa se auto-sabota, né? Então, ela sempre acha que ela não está preparada o suficiente, tanto para a prova quanto para a entrevista. dá aquele suador, fica aquela coisa, às vezes a pessoa se preparou, mas não impede que ela tenha esses reflexos. Esse pensamento ruim, né? De eu não sou bom o bastante para estar aqui. Sim. Ou às vezes tem lugares que a pessoa vai fazer entrevista de emprego e tem outros concorrentes. E ela fala, nossa, mas ele veio mais arrumado do que eu, mas ele fala melhor do que eu. Ou às vezes na dinâmica de grupo que os RHs fazem, ela fala, mas eu não fui tão bem. Ela não sabe, ela não é avaliadora do negócio, né? Então ela tem a percepção sobre ela no contexto dela e no mundo dela. Então, assim, como que a gente faz essa mente falar assim, não, eu sou bom, eu tô preparado, eu vim aqui, sei das minhas qualidades, sei falar sobre elas, né? Hoje eu tô um pouco mais velha, eu acho que os anos também contribuem um pouco para essa experiência de como eu falo da Renata numa entrevista de emprego ou para as pessoas. Então, eu sei falar sobre mim, né? Mas mesmo que eu esteja numa entrevista... Mas como que é isso para uma pessoa mais nova, né? Que não treinou isso várias vezes. Às vezes é a primeira entrevista de emprego dele na vida, né? Então, Sofrido. Sofrido, né? Primeiro Sofrido. embate difícil ali. Sim. Tem uma história engraçada sua de entrevista de emprego, lembra? Tá vendo? Levantou, Sempre tem uma coisa que ela quer falar do meu passado. Que você tava com uma roupa muito diferente. Não, eu era de Minas Gerais. Não tinha aquela... Eu mudei para São Paulo para estudar, para conseguir oportunidades melhores. E aí eu fui para uma entrevista, acho que na Telefônica, na época era Telefônica. Que ainda hoje nem é vivo, hoje é Era vivo. para ser estagiário lá, top, nossa. E eu fui com o que eu tinha de roupa mais chique. Era uma calça social marrom e uma camiseta xadrez. Camiseta ou camisa? Uma camisa social, só que era de manga curta, inclusive, xadrez. Mas combinava o marrom com o xadrez? Na minha cabeça, sim. Era o que eu tinha de mais chique, fazer o quê? E aí eu fui e tinha um monte de gente que tava com... Teve dinâmica, teve um monte de coisa, E aí uma das fases da entrevista foi um bate-papo com o vice-presidente lá. E aí ele gostou do bate-papo
eu fui muito... Eu estava muito menos qualificado do que as outras pessoas, mas eu passei. Aí eu voltei para a empresa lá, arrumadinho, achando que estava abafando, né? E o pessoal falou que eu parecia o Mazzaropi. Será que eu não vou passar por conta dessa roupa do Mazzaropi e tal? Acho que você nem conhece o Mazzaropi, eu também não conhecia. Eu fui pesquisar quem era o Mazzaropi e falei... Nossa, Que tava ruim, muito cara. feio. Tava muito feio. Mas deu certo, passei, olha lá. Eu lembro até hoje, tão marcante que foi para mim esse processo, eram 83 pessoas por vaga. E eu passei nesse processo que tinha dinâmica de grupo, que teve prova, que teve entrevista, redação, teve um monte de etapas que a gente fez. Até quem me acompanhou nesse processo foi o Silvério, meu tio. Muito obrigado aí se você um dia assistir esse vídeo. Obrigado porque você me ajudou nessa fase. E lá eu fui testado de todas as formas. Eu passei por todo tipo de estresse possível para entrar numa vaga de estágio. Nossa, era de estágio. Era de estágio, mas era estágio numa empresa mega renomada, uma que ia pagar bem e tal. Sim. Bacana. Sim. Só que eu passei por todas essas fases que você falou. Eu não me sentia preparado, só tinha gente melhor, só tinha gente da E Faria você era Lima. novinho? Eu tinha 18 anos. 18 anos. É, porque o pessoal faz. Então aí, Lucas, como eu que queria, faz? eu queria dar uma volta para a gente entender o que é a ansiedade, como ela funciona, e aí isso aplica a tudo, porque o que vocês estão descrevendo tem muito o funcionamento típico da ansiedade, que é a ruminação do passado. Poxa, eu devia ter falado do inglês, devia ter falado daquilo e tal. Exatamente. E essa tentativa de previsão de futuro, de antecipação de futuro. O que vai acontecer, o que será que vai ser do resultado, né? Como é que vai ser a entrevista, como é que vai ser a prova. A ansiedade, a gente entende ela... Vamos dar esse pequeno contorno aqui. Eu trouxe aqui, até se alguém quiser, esse livro do Robert Leahy. Robert Leahy talvez seja um dos grandes nomes hoje da terapia cognitivo-comportamental, que fala sobre ansiedade, né? Esse livro se chama Livre de Ansiedade. Ele, embora seja da editora Artmed, ele não é um livro acadêmico, técnico, tão profundo assim. Ele é de fácil leitura. Até por isso eu trouxe. Então, é um livro muito legal. Legal. Aqui ele explica o que é ansiedade, de onde que como é que a gente entende isso. Vamos partir para essa construção da psicologia evolutiva, que é olhar para a nossa mente hoje para entender como é que o cérebro humano chegou a pensar como ele pensa hoje, olhando para os nossos ancestrais. E hoje a nossa mente ela é muito semelhante à mente humana da época dos caçadores-coletores. Então, se a gente entender o funcionamento, a dinâmica da mente dos caçadores-coletores, a gente entende muita coisa do dia de hoje. Então, voltando, né, para entender isso, naquela época era o seguinte, você tem que pensar, eu tenho que caçar, senão não como. Eu tenho que coletar, senão não como. Então, a sobrevivência era uma questão muito latente. O dia todo você estava correndo perigo. Você ia dormir numa caverna à noite, alguém tinha que ficar de guarda porque poderia aparecer um predador. Não tinha luz elétrica, não tinha... Então, assim, existia ali um medo constante. A gente hoje talvez não precise desse medo, mas ele ainda está presente. Então, percebe? É um traço adaptativo da evolução. A nossa espécie chegou a ser a espécie que é hoje graças a isso que a gente chama de ansiedade. Então, a gente precisava disso. Tinha um leão à espreita, tinha uma serpente, tinha alguma coisa ali que poderia acontecer a qualquer momento. Na caça, a mesma coisa. Eu vou sair para caçar, eu preciso estar inteiro, eu preciso estar cheio de energia, se eu precisar correr atrás de algum animal. Então, assim, se eu não estou caçando, eu estou repousando, eu estou poupando energia. Eu não sei quando eu vou comer de novo, eu não sei se eu vou conseguir caçar amanhã de novo. Então, algumas coisas... Mesmo no momento de repouso, eu estava sobre algum tipo de tensão. Mas uma tensão do tipo assim, a lógica que operava no repouso era... Poupa energia o máximo possível, porque daqui a pouco você vai precisar talvez correr atrás de um antílope por vários e vários quilômetros, você precisa estar inteiro. Tá. E aí, se você não caçar, amanhã de novo. Então, percebe? A gente foi criando meio que padrões de raciocínio para interpretar a realidade. Então, um padrão é poupa energia sempre o máximo que você puder, não faça esforço, não faça trabalho. Então, a mente foi aprendendo a automatizar alguns processos. A gente vai para o trabalho no mesmo caminho de sempre, a gente toma banho na mesma sequência de sempre. Sim. Então você vai automatizando esses processos para poupar energia. Por isso novos hábitos desconfortam. Porque é mudança, e aí você tem que gastar uma energia mental. Por isso, sair, conhecer outras pessoas, a gente às vezes tem uma tendência a evitar. Porque desgasta, você tem que lembrar o nome, você tem que interagir, você pode ser rejeitado. Então, é tudo graças a essa lógica de poupe energia o máximo que você puder. Beleza. Outra lógica que foi criada nessa época, essa tentativa de previsão de futuro.
Bom, amanhã eu tenho que sair, eu tenho que caçar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para aquele morro, para aquela montanha, porque vai passar uma manada e eu tenho que fazer a caça ali, eu tenho que me planejar. Então, esse pensamento de tentar prever futuro, tentar planejar, por quê? Instinto básico de sobrevivência. E a ruminação do passado, né? Eu fico imaginando né, os homens primitivos saindo para caçar e de repente um deles cai num buraco lá e morre. E aí eles têm que falar assim, nossa, se a gente não tivesse ido por ali, ele não teria caído, não teria morrido. Ou não teria quebrado a perna, por exemplo. Então, eu fico ruminando o passado, tentando lembrar, o que eu fiz de errado? Poxa, eu fui caçar e eu fiz barulho. Não devia ter feito aquele barulho, porque aí o animal fugiu. Entendi. Entendeu? Então, todos esses processos vêm dessa época. Se você olhar para os dias de hoje... A gente faz a mesma a coisa. mesma coisa. A gente só não corre do estilo. Fiz a entrevista e eu fico, nossa, não devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, não devia ter ido vestido igual o Mazzaropi. Então, assim, a gente fica ruminando, né? Tá vendo? Agora a história fica nacionalmente. Mas quando você fala de não ruminar o passado, é porque você já passou por alguma situação que te faz lembrar de algum erro que você cometeu. A lógica eu fico tentando revisitar o meu passado à procura de erros para que eu não os cometa novamente no futuro. Para que eu não sofra. Exatamente. Ah, tá. E simbolicamente, né, sofrimento é morte. Pensando nessa lógica, a gente aprendeu a pensar desse jeito para não morrer, literalmente. Tá. E quando você vai fazer um vestibular, você também está se protegendo disso, de ter um futuro que não vai ser bom, não vou estudar na escola que eu queria, na faculdade que eu queria, porque você está tão preocupado com aquele cenário, não por conta do momento, mas o que isso vai refletir no futuro, né? Explicando assim faz sentido. Não vou sair no odor da cidade com USP, com Unicamp. Pois você é uma vergonha para minha família. Mas vocês percebem que é muito diferente de morte? Muito Entendeu? diferente de morte. Só que é o mesmo padrão. O Robert Leahy coloca nesse livro aqui que esse é o problema. A gente aprendeu a pensar assim na época que a gente vivia na selva. Na época que a gente vivia perigos reais de morrer de verdade, então, literalmente. Já faz tempo, já dá pra gente abandonar isso aí. Mas foi um traço evolutivo tão importante para a nossa espécie chegar até onde chegou, que a gente não aprendeu a desligar isso. Então hoje a gente vive numa época muito segura. Eu não sei qual foi a última vez que vocês tiveram correr de um leão, de uma onça. Não sei se aconteceu. Pelo meu formato dá pra ver que já faz um pouquinho. Só que... Tô economizando energia para o momento. Entendeu? Exatamente, é isso aí. A nossa mente não mudou. A gente está vivendo hoje como se a gente estivesse numa época perigosa. Eu lembro de uma vez, estudando sobre esse assunto, eu vi num podcast um autor dizendo o seguinte, que na nossa época, a situação social, o jeito que a gente construiu a sociedade está tão seguro em relação ao que já foi para os nossos ancestrais, que a gente deveria estar fazendo desfiles nas ruas, dançando e cantando sem parar. Porque a gente está muito seguro, né? Se eu parar para pensar, muitas pessoas têm em algum lugar próximo, sei lá, 10 minutos de carro, 30 minutos de carro, uma farmácia 24 horas. Sim. Imagina isso, o SUS que a gente tem hoje, olha isso. Então assim, a gente tem vários motivos para não estar ansioso, mas a gente está muito mais do que os antepassados, porque essa ansiedade virou simbólica. Então o medo de não passar na prova é o medo de morrer. Nossa. Simbolicamente falando, entendeu? Porque, poxa, se eu não entrar na USP, morri. Acabou. 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 Se eu repetir de ano na escola, acabou. Se eu não entrar nessa entrevista, acabou. Percebe? É o mesmo medo dos nossos ancestrais, só que lá acabava de verdade. Lá era the end, né? Então, Morria. o ponto é esse. Entender que a ansiedade teve uma função, ela foi útil, ela é útil em muitos momentos, mas ela está exagerada porque a gente talvez hoje não precisa mais tanto dela. Ela é útil até certo nível só. Só que ela não sabe a hora de parar. Então, a gente precisa de intencionalidade para dizer para nossa mente, aqui já deu, aqui tá bom. Sabe? Essa ansiedade me fez... A gente mesmo colocar limite? Sim, Escuta com bem treino. isso, ó. Escuta bastante. Com treino, entendeu? O treino, justamente, o treino é esse. É você perceber, primeiro, que você não é sua mente. Você e sua mente são coisas distintas. A sua mente opera nesse software piloto automático de sobrevivência, modo sobrevivência, o tempo todo. Se você percebe que você não é isso, você começa a treinar. O mindfulness basicamente é isso. Treino mesmo. Treino da observação desapegada. Eu vejo a minha mente fazendo isso, ruminando o passado, tentando prever futuro. Não tô aqui no presente, por quê? Eu tô no modo sobrevivência. Percebi minha mente fazendo isso. E aí eu percebo, eu não sou obrigado a entrar nessa dança, a ficar dando atenção para isso. Vou trazer minha atenção pro presente.
Não vou ficar ruminando o passado e não vou ficar dando atenção para o futuro. Quanto mais eu pratico isso, vejo um pensamento aparecendo e deixo ele passar, eu vou treinando e vou ficando forte nisso. Né? Vou desenvolvendo essa força de estar presente, saber que a minha mente vai fazer isso. Enquanto a gente conversa, eu não sei se vocês são como eu, assim. Enquanto a gente conversa, a minha mente fica pensando, você devia estar falando daquilo, você esqueceu de falar aquilo e tal. Volta. É muito rápido. É muito rápido. Mas aqui, peraí, Igualzinho. volta, traz aqui, traz pro presente. Eu não sou minha mente, eu não sou obrigado a concordar com tudo que ela fala. Ela tem um modo piloto automático, que é o modo sobrevivência. Isso não sou eu. Eu não vou morrer. Isso, é. Eu não vou morrer. Parte- Mas para o jovem, eu acho que também tem um processo de aceitação de várias áreas, né? Então, de aparecer no outdoor lá da escola que passou, porque ele carrega isso como os status deles, né? Então, dele ser aceito pela família, pela escola, Em visto... diversos lugares, se você passou em determinado vestibular, isso aí, se você não passou... Vou dar exemplo de uma marca famosa que força você a acreditar que você não vai ser ninguém na vida se você não passar em 4 ou 5 instituições de ensino superior do país. E você tem uma classificação naquele seu grupinho de amigos, que se você não tiver ali, você não faz parte. E aí isso gera o quase morte Sim. da criança, do Não precisa adolescente. tanto, né? Ok, é bom, é importante, mas não é pra tanto. Mas né? você tem um outro passo, que a gente está falando de Enem, é uma coisa, mas você tem quando, por exemplo, o pai de família vai passar por uma entrevista de emprego e lá ele tem muitas responsabilidades, né? Ele não tem só a questão do vestibular, que é uma responsabilidade, mas ele tem bocas para alimentar e às vezes ele está desempregado, precisa muito daquele trabalho. E aí a ansiedade dele acaba tomando conta porque ele se percebe num cenário de provisão, né? Sim. Então ele é o provedor da casa, da renda, da família e ele precisa passar naquilo. Então como que a gente faz para esses dois cenários irem bem nessa prova? Vou construir esse diálogo interno. Tá. Né? Principalmente esse último que você mencionou, de um pai indo para uma entrevista, né? Como é que seria isso? Eu tô indo para uma entrevista, e essa entrevista é importante, eu tô desempregado, eu preciso prover, eu tenho bocas para alimentar, e aí eu, obviamente, tô ansioso. Essa ansiedade apareceu. Ok, eu vou fazer um diálogo interno, eu vou olhar para mim mesmo e vou perceber. Oi, ansiedade, tô vendo, né? Tô sentindo, tô percebendo. Por que eu tô... E aí se faz essa pergunta, né? Por que eu tô ansioso? Tô ansioso porque isso aqui é muito importante. Porque isso aqui envolve pessoas que eu valorizo, relacionamentos importantes, isso envolve dinheiro, que é muito importante, que simbolicamente também tem a ver com sobrevivência. Sim. Ok, tô ansioso, mas a ansiedade, ela pode me atrapalhar nessa entrevista. Então, de novo, volto, respiração. Por que respiração? Porque ela me ajuda a ter clareza de que essa ansiedade não vai mandar em mim nessa entrevista, mas também no nível físico, oxigenação do cérebro. Então, para que eu tenha clareza de pensamento. Continuo ansioso, mas se eu respirar curto, se a minha respiração ficar ofegante e eu permitir isso acontecer, meu cérebro vai ter menos oxigênio e eu vou pensar com menos clareza. E aí eu vou agir mais no instinto de luta ou fuga do que naquela clareza mental que a gente precisa nesses momentos. A gente acabou de passar por uma Olimpíadas. Então, se a gente olhar alto rendimento, os atletas, quase todos os esportes vão ter algum tipo de respiração específica para o momento da execução ali. Não sei se vocês viram aquela entrevista da Rebeca Andrade, que perguntaram para ela o que passa na sua mente antes do momento, antes de você entrar ali, né? Ela falou, eu tava pensando numa receita que eu vou fazer no Brasil. Eu falei, genial, é isso aí. Porque ela tá no estado de flow, ela tá tranquila. Ela não tá ali, ai meu Deus, tô tensa. Porque se ela ficar tensa, ela erra. Ela erra. Então essa tranquilidade que a gente deseja chegar, que ok, tô num momento decisivo, tô num momento de tensão, e eu preciso aqui performar com tranquilidade. Então, primeiro passo, respira fundo. Faz ali alguns minutos de respiração. Antes de entrar, como Isso. é essa respiração? Tem tempo, tem segundos? Como é que funciona? Existem vários modelos. A respiração quadrada, né? Você inspira em 4 segundos, segura 4 segundos, expira em 4 segundos, segura 4 segundos.
Então, você faz um quadrado, né? Então, esse é um dos modelos. Existe a respiração 4-7-8, que essa aí tem estudo científico mostrando que ela consegue, se você fizer por alguns minutos, desativar o sistema nervoso simpático e ativar o sistema parasimpático, né? Em outras palavras, vou traduzir. Entendi tudo. Entendi tudo. Legal. O sistema nervoso simpático e parasimpático, eles são antagônicos. Então, você ou tá ativo um ou outro. O sistema nervoso simpático é luta ou fuga. Eu preciso fazer alguma coisa que esse estado de tensão que a gente está falando. O parasimpático é a calmaria, o descanso, o repouso. Essa respiração 4-7-8, ela ativa o que é engraçado porque o nome é sistema nervoso autônomo, né? Parecia autônomo. Quando batizaram, chamavam de autônomo, mas estão descobrindo que talvez ele não seja tão autônomo assim e que você consiga, com alguns exercícios, influenciar esse sistema. Que é, você inspira em 4 segundos, segura 7 segundos, expira em 8 segundos. Inspira em 4, segura 7, expira em 8. Existem vários vídeos no YouTube fazendo isso de forma guiada. Então, para não ficar contando na cabeça, Sim. eu ponho o vídeo lá, ponho um fone de ouvido e você vai só seguindo a orientação. Mas depois de alguns minutos, é intrigante que assim, é um exercício tão forte que se você for fazer pelo YouTube, procurar lá respiração 4-7-8 guiada, alguns deles no final do vídeo colocam assim: espera um pouquinho antes de levantar, porque algumas pessoas podem experimentar tontura. Então, o tamanho é o nível que isso reorganiza internamente. Então, tem esses exercícios, respiração quadrada, respiração 4-7-8, mas em essência, para a gente não ficar tão apegado ao número técnico, faz uma respiração mais profunda, mais ampla, enche o pulmão, sabe? Alonga o pulmão, para você oxigenar o cérebro. Essa é a ideia. E contínua também, não adianta você fazer uma só. Você vai dar como se fosse uma pausa ali no seu sistema, né? Sim, mas não quero que a gente pense que, eu não tenho tempo de fazer, entendeu? Não, tô dizendo assim, de alguns 5 segundos, minutos. de alguns... 5 minutos. Não é uma vez que vai respirar algumas vezes para você equilibrar ali, certo? 5 minutos. Eu já vi que alguns smartwatches já tem dentro dele você já tem um botão lá, respirar, meditar e tal, e o próprio relógio, ele vibra na hora de inspirar, vibra na hora de expirar. Então, às vezes a pessoa tem um smartwatch e não sabe nem que ele tem essa função. Então, já tem aplicativo de meditação, aplicativo de respiração, tem tudo já. É maluco você pensar nisso, né? Porque a gente respira, uma das coisas que a gente faz assim há bastante tempo é respirar. Desde que você nasce. Assim, tranquilo, isso pra mim sempre foi tranquilo. Até porque meu nariz é um pouco maior, eu consigo respirar bastante. Se ele funciona. Estamos numa briga boa aqui. Aqui o ar tá ficando rarefeito. O meu é bonitinho. Mas é triste saber que eu respirei errado a vida inteira, assim, né? A gente não sabe respirar, isso é importante falar. Porque é engraçado, né? Você vai, por exemplo, uma pessoa num processo de burnout, um processo de esgotamento, vai lá num terapeuta e aí vai descobrir que não sabe respirar. Caramba, né? Achei que eu sabia desde que eu nasci e tal. Consegui fazer com sucesso até agora. Respira. Então, quando você casa, você descobre que você não sabe fazer nada, né? Principalmente os homens, né? Que você não respira direito, você não come direito, você não dorme mas direito. aí eu acho que o que é legal é a intencionalidade. Você respira. Qual que é o motivo da sua respiração? Sobrevivência. Eu respiro, consegui ar, sobrevivi. Beleza, mas a gente está falando aqui de uma respiração que você precisa se preparar para respirar porque você tem a intenção de desacelerar. Sim, exato. Então, tem a intenção. E a respiração, ela pode variar de diversas formas. Você pode ter uma respiração que você programa quando você está correndo e você precisa, para não dar aquela dor de lado, para você aguentar fazer exercício por mais tempo, você tem um tipo de respiração que é para você alcançar um determinado equilíbrio e tem aquela de sobrevivência normal. Então, é intencional o processo, né? Não é, só vou respirar. Não. Não adianta você respirar e falar, tô respirando. Ok, mas tem que ter um motivo, um formato, um jeito, né? Eu tenho um amigo que ele é ator e ele falou que, cara, na preparação para você fazer uma cena de choro, uma cena de ação, e aí ele falou que os orientadores, os professores de teatro orientavam respiração. Uma respiração que deixa você mais propenso a chorar, uma respiração que deixa você mais alerta. E assim, é uma via de mão dupla. Então, assim como no momento de tensão você quer ficar mais calmo, faz uma respiração mais lenta, mais profunda. Se você está num momento de descontração e você vai entrar e você fala assim, nossa, eu preciso estar mais enérgico agora. Faz uma respiração mais curta. Faz algumas inspirações mais curtas, você vai perceber que você fica mais alerta, mais desperto. Você está dirigindo, às vezes está meio sonolento, assim. Encosta o carro, faz umas respirações mais curtas e
sabe, faz isso intencionalmente, né? Coordena a tua respiração e você vai ver o que acontece. Não, mas você falou isso porque você tem os dois cenários. Você tem a pessoa muito pilhada, né? Então, eu sofro de ansiedade, então eu fico, meu Deus, e aí o próximo passo? E como é que vai ser? E o bonequinho laranja lá na minha cabeça. Mas você tem a outra pessoa que também é mais devagar. E que, às vezes, precisa mostrar energia e não é o natural dela. E tá tudo bem. Mas às vezes, para entrevista, e dependendo do cargo, você precisa mostrar que você é uma pessoa mais enérgica. Então, um gatilho aí, uma dica é respire mais curto para você ter essa explosão de momento, essa explosão de sentimento, né? Então, dá para os dois, né? Então, você tem a ansiedade negativa. Como é a ansiedade positiva? Existe isso? É essa tensão que te leva a estudar, por exemplo. Tipo assim, tá, se eu não sentar aqui para estudar hoje, daqui 2 meses eu não faço essa prova, eu vou ir mal nessa prova. Então, você, na verdade, não é uma ansiedade positiva ou negativa, porque a ansiedade em si é esse processo cognitivo neutro que a gente viu aqui, que é, tá, desde os meus antepassados, é assim que a gente aprendeu a viver. Então, é meio que assim, a ansiedade é igual a fome. Tem fome boa, fome ruim, assim, é um instinto que a gente tem ali. Beleza. Agora, eu posso usar isso a meu favor ou eu posso ser dominado por isso. Ah, tá. Boa. E aí, entendi. A forma como eu me relaciono com a minha ansiedade pode me ajudar ou me atrapalhar. Eu falo sempre que assim, se você estiver livre completamente, assim, sem nenhuma ansiedade na sua mente, você atravessa a rua sem olhar. Porque quando você vai atravessar a rua, existe um processo cognitivo de previsão de futuro baseado em informações que você obteve no passado. Atravessar a rua é uma atividade perigosa. Por quê? Porque tem carros vindo e esse carro pode colidir comigo e eu posso ter um acidente. Bom, então, já que eu já sei dessa informação do passado, quando eu estou prestes a atravessar uma rua, me vem um alerta na cabeça dizendo, olha pro lado. Às vezes esse alerta vem na voz da nossa mãe, né? Olha pro lado, menino, vai atravessar. Um tapão. Então você já lembra ali aquela voz. Então, esse alerta, preciso olhar antes de atravessar, é um certo tipo de ansiedade. Existe ruminação de passado, existe previsão de futuro. Então, se eu eliminar toda a sua ansiedade, você atravessa sem olhar. Entendi. Entendeu? Então, desde o começo, desde a fase de você fazer a construção de um currículo, então, para eu ser chamada para uma entrevista de emprego, a pessoa não me conhece. Então, ela vai ver uma folha de papel dizendo... Folha de papel não, né? Hoje em dia é uma folha de papel digital. Não, tá tudo bem, o mundo tá mudando muito rápido. O mundo tá mudando muito rápido. Faz só 20 anos que a gente já não usa mais papel. Pois é, mas sei lá, manda um PDF. Aquele formulário que você comprava na como é que a gente chama? Currículo Vita. Nossa, isso aí eu acho que eu nunca usei, cara. Eu usei. Opa. Não, gente, eu já não Ele usei. é enorme. Eu já tinha feito curso de datilografia, eu já sabia fazer. E aí, assim, desde eu preciso ter o meu autoconhecimento. Pera só um pouquinho. Tá? Antes, você percebeu que você se gabou de ser moderna por ter feito curso de datilografia? Não, foi perto dele, que era currículo Vita. Não, achei importante mencionar isso. Então, a gente carrega um troféu, assim. A geração Z não sabe o que é datilografia. Sabe, coloca lá, Olivetti. Eu tinha a geração Olivetti de hoje em não casa. sabe, vamos falar o que é verdade, tem dificuldade hoje para digitar em computador. Eu vi isso aí também. Porque a maior parte vai digitar assim Celular. no celular. E as pessoas não digitam mais assim, o que já era um avanço pra gente que escrevia, que passou pra máquina, que passou pro teclado do computador. QWERTY. Agora as pessoas têm o QWERTY no celular e é touch, e é com o dedão. Nossa, é mesmo, né? Principalmente pra geração alfa, né? Assim, já que a gente tá falando de ansiedade, é importante colocar. Não sei, assim, muitos teóricos falam sobre isso, que tem um grande impacto dessa expansão da tecnologia na nossa mente. Com certeza. Imagina isso. Não tenho O tempo dúvida. todo sendo bombardeado por luz, independente de informação do que você está consumindo. Só a luz o tempo todo te bombardeando já faz o seu cérebro ficar muito mais ativo, né? Assim, recentemente teve em alta aquele tema do FOMO, não sei se vocês ouviram falar sobre isso, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, de não estar sabendo do que está acontecendo e tal. Imagina, um nível de ansiedade que eu tenho medo de não saber o que está rolando no momento. Qual é a trend? Então, antigamente não tinha isso. Então, o Mindfulness é um negócio interessante. Uma vez... conversando com um paciente, a gente estava falando sobre isso, que a gente precisa praticar algumas coisas para a gente viver de uma forma mais orgânica, natural, né? Viver como o nosso corpo se evoluiu para ser.
E aí o mindfulness parece assim, antigamente ninguém praticava mindfulness e não tinha tanta ansiedade assim, por que hoje eu preciso? Eu falei, bom, antigamente não tinha celular. Exatamente. Antigamente você tinha tédio. Você saía de casa para esperar o ônibus, no ponto de ônibus, você esperava o ônibus. É isso mesmo. Você parava no ponto e esperava o ônibus. Hoje, qualquer E você não espaço... tinha a menor ideia de qual era o horário, se ia demorar 10 Exato. minutos. Você tinha uma noção. Ele geralmente passa às Isso 4. quando ele passava. Isso Não, quando e ele pra assistir passava. desenho na TV? Você tinha que esperar o horário do desenho. O horário você não do tem essa, desenho. assim, assista a hora que eu quiser. Se não tá passando o desenho, você tem que ficar esperando lá. Exatamente. Era isso. A gente Quero tinha que assistir um esperar. filme muito legal. Vai passar no tela quente. Nossa, A tela quente, agora eu tela desenterrei. quente. Aí Segunda-feira. você fica esperando. Você fica esperando a horário. pra Novela, poder né? assistir. Você só assistia no dia seguinte o que ia acontecer. Por que hoje o mindfulness é tão importante, né? Estar atento no momento presente? Porque a gente não tem mais tempo de tédio, não tem mais tempo vazio, todo o tempo está sendo estimulado. É estímulo cerebral o tempo todo, o cérebro não está dando conta de absorver tanta informação. Exatamente. Aí a pessoa estuda, aí ela fala assim, vou parar de estudar, vou relaxar um pouquinho. Aí ela vai e entra nas redes sociais. É um monte de informação entrando no cérebro. Então assim, até para estudar melhor, né? Já que a gente está falando de Enem e tudo mais... vai fazer uma pausa, sai das telas, vai olhar para as árvores, vai olhar os passarinhos, sabe? Vai olhar o campo, vai olhar qualquer outra coisa. Porque é muita informação entrando. A gente precisa de tédio para poder assimilar. Você falou muito verdade, porque tem muita gente... Acho que ele tá se identificando. Tem muita gente que fala assim, não, eu vou fazer um detox. Digital. Não, de alimentação. Tá. Uhum. Mas fica o dia inteiro no celular. Então, se a pessoa quer uma vida mais saudável também, essa parte do acesso digital, do volume de coisas que você vê também faz parte. Então, Sim. a pessoa não tem que se preocupar só com o que ela se alimenta. Sim, porque é o que mais dá, porque a pessoa quer o shape, e às vezes não tem nada a ver com saúde. Mas, pensando na totalidade, ela comer coisas do campo é importante, mas ela ver as coisas do campo também, aproveitar a natureza, aproveitar o ar livre, a grama, a árvore, faz parte também. Porque a pessoa não fica, ela pode não comer nada, mas fica no celular. Sim. A Monique, contaminando de a forma Monique diferente. que fez a live com a gente para os RHs lá, que ela estava falando de tecnologia, ela usou um termo muito legal que chama infoxicação. Então, você está intoxicado de informação. Então, aí o que você falou, o menino você que está prestando vestibular, eu tive um filho, assim, bitoladaço, que o Bruno é muito bitolado para todas as coisas. Então, assim, ele estudava num colégio que era integral, porque geralmente terceiro ano do ensino médio, as escolas são integrais, as particulares, e ainda chegava em casa e assistia vídeo do YouTube com disciplinas, com as matérias. Às vezes mais 6 horas, 6 8 horas então de ele aula. ele estudava 14 horas por dia e tal. E aí eu tinha uma hora que eu, como mãe, falava, chega, sai dessa cadeira. A partir daí você vai. não está absorvendo mais nada. Você não tá absorvendo, você só tá recebendo e tal. Vai jogar bola na cozinha, quebra alguma coisa em casa, né? Sei lá. Não, esse também não. Mas vai pra rua. Tá estudando demais, menino. Sai daí. E todo mundo que tem um dia antes do Enem, todo mundo que é entrevistado, como professor, psicólogo, coordenador, fala exatamente isso. Agora, acabou, it's over, não dá mais tempo. Pensa na receita, igual Agora, ginasta, né? agora Pensa na receita que você vai fazer. Vai comer um lanche com seus amigos, vai pra balada, mas não dá, né? Porque depois no dia seguinte tem que estar bem. Mas faz alguma coisa que não seja estudar, né? Foca sua mente em outras O que aprendeu, coisas. que você já sabe, você vai demonstrar ali, você já aprendeu. Sim. E assim, é hora de você relaxar mesmo. Eu acho que o ponto, eu não sei nem como que a gente já tá de time aí, acho que o ponto principal aqui é o controle, né, Lucas? É o controle intencional da mente. Não só da mente, mas de gatilhos que ajudem a dar limite. A respiração, alguns bloqueios, alguma coisa que você faz intencionalmente pensando. Porque se você deixar rolar, não tem nada de racional, é tudo emocional, né? Que te leva pro buraco, né? Eu diria mais intencionalidade do que controle, porque controle é uma palavra que a gente pode escorregar justamente pelo paradoxo. Quanto mais eu tento controlar minha mente, mais o que difícil você falou fica. lá de desviar às vezes, né? Às vezes porque, você não- gentil. porque controle, ele pode vir numa lógica do seguinte, eu
tenho que controlar minha mente. Eu preciso não ficar ansioso. Eu fui fazer uma palestra para um grupo e eu falei assim, olha que interessante. Vamos fazer um exercício aqui. Uma brincadeira sobre a ansiedade. O jogo é o seguinte. Você não pode ficar ansioso nos próximos 5 minutos. Se você tem que fazer muita força e você não vai ficar ansioso. Você não pode ficar ansioso. Se você ficar ansioso, algo muito ruim vai acontecer a alguém que você ama. Tá valendo. Nossa, acabou. Entendeu? Beleza. É um paradoxo. Entendi. Você vai começar a ficar ansioso para não ficar ansioso. Você se preocupa em não ficar preocupado. Por isso que eu tomo cuidado com a palavra controle, porque assim, quanto mais eu tento controlar, pior fica. Porque a mente não se submete a esse controle. Ela é meio que intuitiva, ela vai ser uma areia movediça. Então perceber o meu pensamento sem me apegar a ele, estar intencionalmente atento, estar presente. Então eu vejo essa ansiedade aparecendo do mesmo jeito que quando a gente vai à praia, você vai pisar na água, você tá ali, mesmo que o dia esteja quente, você vai da areia pro mar, e aí tem aquele momento em que a onda vem, encosta no seu pé e tá gelado. É gelado. Sabe? No pé, beleza. No pé ainda tá bom, a hora Tá que tranquilo. vai entrando. Mas aí você sente aquele incômodo, imagina isso, incomodou. Se eu ficar tentando tirar a água do meu pé, lutar contra aquilo, já molhou, entendeu? Imagina que você, nesse momento que a água toca os pés e você sente esse incômodo, você para. Para e observa. O que acontece? Essa água vem e ela volta. Assim como a fome, algumas pessoas fazem jejum, seja por motivos religiosos, seja por prática de dieta. Você percebe que a fome aparece, ela fica intensa, mas se você persistir, ela some. Verdade. Dali a algum tempo ela some. A ansiedade é a mesma coisa. Ela é uma onda que vem... Você sente aquele desconforto e aí nesse momento, se você pensar, tenho que controlar, areia movediça. Aí você vai se prendendo mais. Então imagina isso, a ansiedade apareceu, você ficou tenso, percebeu a tensão, respira, observa. Oi, ansiedade, né? Esse exercício simbólico, né? Obrigado, tchau, pode ir. Como uma onda do mar, ela vai, se recua e aí você respira de novo. Que legal. Isso acontece, só que a gente precisa confiar nesse processo. Então a gente precisa treinar isso. Perceba a ansiedade. E se eu não fizer nada? O que acontece? Ela escoa e ela vai. E aí você segue a vida. Isso é muito importante. A gente tá nos minutinhos finais aqui. Então, assim, eu acho que isso tem que ficar fixado aí na tua mente. Que você que está prestando vestibular ou para você que vai fazer uma entrevista de emprego, né? Pensa nessa onda do mar. Então, sentiu gelado... Oi, ansiedade, obrigada e até logo e segue a sua vida. Eu acho que esse que foi a lição mais bonita para que você treine isso. E a gente está aqui, provavelmente vai passar isso em setembro, a gente tem mais 60 a 70 dias aí pro Enem, né? Ou tem gente que vai fazer entrevista de emprego amanhã, né? Fala aí pra essa galera, nesses minutinhos finais, o que eles têm que fazer na hora H. Respirar. Vou bater nessa tecla porque ela é mais importante. Respirar. Se a gente está pensando em algo daqui a 60 dias, põe na rotina. Como se fosse um remédio, como se fosse um tratamento médico. Todo dia, tal horário, eu tenho que tomar o remédio. Qual remédio? 5 a 10 minutos de mindfulness, de meditação guiada, de respiração, treino da respiração, para que quando chegar no momento da tensão, eu esteja acostumado a fazer isso comigo. Meu corpo precisa entender. A gente estava falando agora há pouco sobre essa lógica. Tá tudo muito tecnológico, tudo muito rápido. Você falou sobre observar o campo, né? A gente precisa reaprender o tempo das coisas orgânicas. Respirar ou aprender a lidar com ansiedade não é como um aplicativo que eu aperto o botão e eu aprendi na hora, né? Ou uma encomenda que eu faço e chega no dia seguinte. É um tempo orgânico. Nós somos seres orgânicos, nós não somos mecânicos. Então a gente precisa aprender que se eu quero mudar algo em mim, para uma prova, por exemplo, imagina uma planta. Eu vou ali, eu quero que essa planta dê fruto. Eu preciso esperar ela crescer, regar todo dia, e aí ela vai crescendo e ela vai dar fruto, mas no tempo orgânico, no tempo biológico, não no tempo mecânico. Então, se a gente está acostumado com tudo tecnológico, tudo rápido demais, a gente acha que a nossa mente funciona do mesmo jeito, mas a gente não é uma máquina. Exatamente. Então, eu preciso ensinar meu corpo a respirar, a oxigenar o cérebro, e aí tudo aquilo que a gente já falou, dormir melhor,
fazer atividade física. Tem atividade física, por exemplo, a musculação, com quebra de fibra muscular, libera miocina que vai direto para o cérebro e melhora a função cognitiva. Então, se você está estudando e não está treinando, você está perdendo o seu potencial. Então, começa a treinar, começa a dormir melhor, toma a cota de água do dia, beba bastante água, a gente esquece isso, e treina a respiração. E deixar um pouco de lado o que os outros vão achar sobre todas essas coisas. E achar que a mulher do RH não é uma bruxa do 71. Não achar que ela vai ser a pessoa que vai ser o sim ou não. Você pode estar no volante disso, né? Ela tem a resposta do sim ou não. Sim. Mas, assim, se você sabe, se você domina e você se controla, eu acho que isso é a chave do sucesso, né? Pra gente ter essa entrevista de emprego, né? Sim. Mas aí é importante dizer também que a gente vai ficar exposto, principalmente você que vai passar por provas e tal, muitas outras vezes. E essa também não é a única oportunidade que você tem na sua vida de fazer, falar, acabou minha vida, e se eu não passar? Cara, a vida é cheia de oportunidades, cheia de momentos. E, de fato, boa parte das pessoas que escolheram aquela determinada faculdade não vão exercer por muitos anos essa habilidade, vai fazer outras coisas. A vida se move, ela se reinventa. Então não leve tão a ferro e fogo esse momento que você vai ser provado, porque você vai passar por vários e você vai olhar para trás e falar assim, nossa, por que eu sofri tanto? Não sofra tanto, confie no processo. É mais importante você se preparar e confiar naquilo que você fez do que você ficar achando com coisas do futuro. Olha, como você consegue se preparar para você estar bem, para você estar integral naquele momento. E se isso der certo, muito bem. Se não deu certo, tenta de novo, vai para outra coisa, vai para outro momento, tá tudo bem. A vida é feita de novas escolhas e de diversos caminhos. Não sofra, como diz o escritor, não corra, não mate, não morra. Não precisa disso. Viva bem, viva em paz, viva tranquilo, porque se não for por esse caminho, vai por outro, que tá tudo bem também. A vida tem várias formas de ser boa para você. Não é só naquela faculdade, ou naquele cargo, ou naquela empresa. Tá tudo bem. E se você não tiver R$1 milhão até os seus 20 anos, tá tudo bem também. Porque agora todo mundo tem que ter R$1 milhão com 20 anos. Under 30 lá, né? Forbes Under 30. Você tem que ser milionário antes dos 30. A maioria não vai ser, cara. Não é vai triste, ser. Mas não vai ser. Tá Quantas tudo bem. pessoas são capas da Forbes Under 30? Então não sofra, né? No Viva ano, bem. pelo menos 12. 12 no ano, num universo de 8 bilhões de pessoas. Então, Viva em paz. Eu acho que um último adendo é a terapia, né? Porque, embora a geração Z já não tenha tanto preconceito assim, a gente falou aqui também sobre entrevista de emprego, né? A gente tem a ideia de que a terapia é para quem tem alguma síndrome, algum transtorno, algum diagnóstico de uma psicopatologia. Mas não, a terapia pode ajudar a se organizar melhor, a desenvolver o hábito de estudar. A pessoa pode estar com dificuldade de estudar, por exemplo, estou procrastinando coisas importantes, deixo as coisas para a última hora, e entender os seus processos, desenvolver essa disciplina e, inclusive, o treino da respiração e muitas outras técnicas que não cabem aqui no episódio. Então, a terapia pode ajudar e muito nesse sentido. Então, se você é mãe e está ouvindo isso, às vezes na fase do vestibular, né? Contrata aí um psicólogo que seja bacana, que dê fit com seu filho e que isso faça dele uma pessoa que se reorganize. E às vezes você também vai se reorganizar. Você consulta também, pode procurar. Se consulta também. Então, gente, muito obrigada. É muito importante a gente falar de ansiedade no mundo que está com saúde mental muito prejudicada. Os meninos novos, extremamente sobrecarregados sobre um futuro que é incerto e vai ser incerto todos os dias. A gente vive isso, né, Eric? Todos os dias é um... Você quer ter incerteza na vida, vai empreender. É um futuro incerto. Então, é isso. Obrigada para você, Eric. Dê nosso recadinho sobre a Impacta no Muito final. Bom. Para você que busca carreira e desenvolvimento em tecnologia, ou você que já está numa empresa e fala assim, cara, eu quero dar um up. Busca os cursos da Impacta lá no aplicativo da EducPay. Você vai ver, a gente tem lá um cupom de 10% de cashback que você pode usar. Como que é o cupom? Impacta 10? Impacta 10. Impacta 10, você coloca lá dentro do aplicativo da EducPay e você vai ter acesso a uma gama de conteúdos dele lá, uma gama de cursos, seja de graduação, seja de cursos livres, tem um monte de coisa legal lá para você.
especialmente esperando você lá com esse cupom de cashback. Isso mesmo. Então, não deixa de estudar, vai lá, entra no aplicativo do EducPay, procura, impacta e ganha seu cashback. Então, faz a matrícula hoje. A gente tem sempre a responsabilidade de que a gente tem que estudar, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Fui!